Queridos, bom dia. Tem um texto lá em Lucas, capítulo 10, 17 a 20, e Jesus manda os 70 para pregarem, e eles voltam. 70 discípulos, né? Jesus manda em locais que Jesus ainda iria pregar, enfim. E eles voltam empolgadíssimos. E diz assim, Lucas 10, 17 a 20. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Aí Jesus responde. Eles já tinham falado algumas coisas, tá? Mas aí, só pegando a parte final. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos submetem vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Perceba, Jesus não está criticando a alegria deles. O que Jesus está falando é que a alegria tem que estar no lugar certo. Se assentar naquilo que é o coerente. Porque a gente pode se alegrar pela desgraça de quem a gente não gosta. Mas essa alegria não está bem assentada, né? A gente pode se alegrar e muito, ficar numa alegria profunda, porque algumas tolices. E Jesus está falando, olha, alegrem-se, mas se alegrem no que é mais coerente. O fato é que as nossas alegrias e tristezas revelam nossas prioridades. É uma das coisas mais legais da gente conhecer, de nós nos conhecermos, é aquilo que nos alegra, aquilo que nos entristece, porque ela revela os nossos valores. Entende? O que nos faz alegres está mostrando assim, é isso que eu valorizo. O que nos faz triste, olha aí, e é isso que eu valorizo. Então é muito legal, porque é um sinal que revela a mim, né? E aí os discípulos valorizaram o poder de chegar e exercer autoridade sobre os demônios, o poder de ser socialmente reconhecido, né, de ter circulado em nome de Jesus e ser... Porque quando você faz isso, o pessoal olha para você e fala, uau, né, assim, e aí você é valorizado. E às vezes é isso, às vezes a gente assenta a nossa alegria naquilo que é muito pouco, né? Quando chegam os momentos assim, então, por exemplo, a saída do Agner e da Dayana, a gente sabe muito bem que o carinho permanece, mas a convivência, né? A gente vai se ver pouquíssimas vezes depois. É da vida isso. E assim como acontece com todos nós, entende? A gente não sabe, o início a gente sabe, mas o final das relações, assim, não é que vai brigar não, mas do convívio, a gente não sabe. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai assentar alegrias naquilo que não é tão essencial, entende? E a gente vai perder as oportunidades que a vida oferta para a gente. E aí Jesus fala o seguinte, olha, ao invés de vocês ficarem se alegrando porque os espíritos se submeteram, porque isso e aquilo, olha, eu vi Satanás caindo do céu, o poder dele, aí podem ter várias possibilidades, pode ser uma crítica à vaidade, pegando uma certa interpretação que era corrente entre os judeus e é popular entre nós, que aqueles textos lá de Ezequiel e Isaías se refere a Satanás, apesar do texto no original não se referir,
mas depois foi interpretado como tal, ou simplesmente que Satanás não tem esse poder. O poder dele ele foi destronado. Então, assim, né, destronado porque não tinha trono. Ele perdeu o poder. E aí, nessa perda de poder, olha, então não fiquem alegres porque venceram aquele que está vencido. Se alegrem porque vocês pertencem. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Vocês pertencem a Deus. Entende? Alegrem-se porque vocês fazem parte. E por vezes eu fico imaginando que a gente não tem noção de onde deve assentar a nossa mais profunda alegria. Porque quando a gente vê o Noah no colo do Tiago, não tenho dúvida que ele se sente pertencente ao Tiago e à Júlia. E eles, né, com essa criança. Entende? Um pertencimento familiar. Esse pertencimento mútuo deve trazer mais alegria, e o que isso representa, do que, de repente, o garoto começar a falar antes do que o outro. É óbvio que todo pai fica com aqueles orgulhos comparativos. Não, meu filho, quando eu falo assim, faz isso, ele faz. Todo pai, toda mãe. E não tem nenhum problema nisso, porque há tanto encantamento pela criança que tudo que a criança faz é muito. Por quê? Porque está encantado pela criança. E é isso mesmo, está correto, não tem nenhum problema nisso, ao contrário. Mas não é porque conseguiu ou conseguiu mais do que a outra que a alegria. Não é aí que está a alegria. Não é uma alegria comparativa, não é uma alegria porque obteve mais, é uma alegria porque pertence. Assim é no reino de Deus. A alegria que Jesus fala é o seguinte, olha, fiquem alegres porque vocês pertencem a Deus. E que essa seja a maior alegria, mais do que realizações, mais do que poderes, mais do que reconhecimentos. É o pertencimento. E aí, meus amados, é aí que precisa estar o nosso investimento de vida. Nessa relação com Deus, nessa relação profunda e íntima com Deus, de se sentir e de cada vez ficar mais vinculado e pertencente a Deus, de viver esse pertencimento e nos pertencimentos da vida. Entende? É nessa valorização que deve estar a nossa maior devoção e a nossa maior busca. Foi isso que Jesus falou. Olha, aconteceram muitas coisas boas, mas a alegria principal deve ser, vocês pertencem a Deus. A nossa alegria principal deve ser, olha, eu tenho gente que gosta de mim, eu gosto delas. Eu estou construindo vínculos de pertencimento. Eu estou construindo histórias que permanecem. A gente, eu não sei vocês, e aí eu vou ser muito breve, até por conta do horário. Mas a experiência de igreja, de quem é antigo, mudou radicalmente nos últimos anos. A experiência, eu falei do terror que foi a experiência para mim da eleição, nessa polarização que caiu como bomba nas igrejas, mudou, acredito eu, de forma muito decisiva a experiência do que tínhamos na igreja, porque antes
você se sentia pertencente a uma igreja, e as pessoas discutiam, a Igreja Batista, então, a Assembleia, discordavam e tal, mas estavam juntas. Na experiência da eleição, não. As pessoas foram expulsas da igreja, das igrejas. E vocês sabem disso. As pessoas foram expulsas. E com isso, a gente sentiu que as nossas relações podem acabar amanhã. Não é? Pode acabar. Porque se eu defender uma tese que é completamente acessória à experiência da igreja, como uma tese política, não, eu acredito que o melhor caminho para o país é um caminho que tem orientações de esquerda ou tem orientações de direita. Isso pode fazer com que eu seja expulso da igreja. Essa experiência retirou a capacidade de se sentir pertencente a um grupo. Porque eu posso ser expulso desse grupo a qualquer momento. Entende? E aí a gente perde aquilo que é absolutamente essencial na experiência humana e na experiência da espiritualidade cristã, que é a alegria de pertencer a Deus. Ah, não, mas isso não acaba, é fato. Só que na experiência da igreja, a Paulo até utiliza a metáfora do corpo. E não dá para falar assim, poxa, essa mão aqui é ruim, hein? Gostei dela, não, vou cortar fora. Não faz sentido isso, entende? Então, a metáfora do corpo é uma ideia de que a gente, com todas as complicações, esse dedo aqui é mais feio que não interessa. Tô engessado, não interessa, é meu corpo. Eu não jogo fora. Porque é uma metáfora de pertencimento. Entende? E o que aconteceu a partir da eleição é que as pessoas não houve mais, a metáfora do corpo foi abolida, porque não é mais corpo. É tudo nariz. Ou é tudo boca. Nariz e boca já competem. Mão esquerda e mão direita não unem-se. Disputam, lutam entre si. E aí, com isso, a gente perdeu essa possibilidade de pertencer. Mas eu quero dizer para você e para mim que o desafio que temos na vida é como estabelecer relações com Deus, em que eu não fique... Estou chateado com Deus, porque Deus não fez. Estou chateado com Deus. Não. Eu entender o modo como Deus age e falar assim, é isso aí. O modo como age é esse. E é assim que eu me relaciono com Ele. Não do jeitão que eu queria. Porque tem gente que... Todos nós fazemos, tá? Todos nós. Mas a gente tem que fazer o caminho inverso. Eu coloco sobre Deus algumas imagens que eu tenho e falo assim, Deus é pai, então pai faz isso. Não. Deus se revela de um modo e é assim que ele se revela e é assim que é. Não do jeito que eu queria. De igual forma, a igreja, ela nessa multiplicidade, é a metáfora do corpo. E que a gente saiba valorizar isso. Que a gente saiba valorizar isso. Com toda a diversidade, contrariedade, precariedade e profunda beleza. Assim na família, nas relações, nos trabalhos, nas escolas e na igreja. Que a gente saiba valorizar isso. E que a gente saiba aprofundar e extrair isso. E que a gente consiga se alegrar com o que é essencial. E aí eu termino voltando para o Agni da Diana e a Diana,
que o que mais me alegra não foi a qualidade musical, que foi evidente. É o modo como estão saindo. É o modo como a mim me fez bem. Mais do que a música cantar, entende? É óbvio que é muito bom cantar bem, tocar bem, tudo isso, lógico, quem é que não gosta? Mas o fundamental é que vai ficar guardado em mim memórias de gente digna, disposta a me ajudar. E que eu vou sentir o maior prazer do mundo em poder ajudá-los em qualquer momento da vida. Para tentar retribuir um pouco do muito que fizeram por mim. E é isso que eu acho que é o mais valioso, entende? Pertencer, vincular, se aproximar, e que a gente valorize isso, porque isso passa. E o que fica não é a voz cantada, não é. É o sorriso compartilhado, é o abraço dado, é a história vivida. Que Deus te dê sabedoria para estreitar, aprofundar as relações que você tem na vida. E que a gente, como igreja, faça o mesmo, reconhecendo as nossas limitações. E que a gente nunca jogue fora os pertencimentos pelas divergências marginais. Tem divergência que rompe, não tem jeito. Tem divergência que rompe mesmo. Mas não todas, né? Que Deus nos abençoe, nos dê graça. E que a vocês dois, que vocês se sintam o quanto fizeram bem para a gente. E que vocês saiam com essa leveza na alma, tá? A passagem de vocês aqui, na entrada e na saída, está sendo muito bonita. Deus abençoe vocês. Pai, louvado seja o teu nome, Deus. Louvado seja o teu nome por tua graça, Pai. Eu te agradeço pelo teu carinho pela gente, Pai, manifestado de tantas formas. E eu te agradeço, porque na minha vida, o teu carinho, entre tantos outros nomes, teve o nome de Agnes e Dayana, Pai. E eu te agradeço pelo teu carinho na minha vida, pela vida deles. E eu sei que esse teu carinho também, Pai, foi expresso por meio deles na vida de tantos aqui, Pai. E a gente agradece por isso, Pai. Eu peço que eles se sintam acarinhados pelo Senhor, Deus. Profundamente estimulados pelo caminho que viverão. Que o Senhor os fortaleça. E que eles nunca se esqueçam que eles plantaram coisas boas aqui, Pai. Que eles percebam que eles são gente boa, queridas e capazes. Dê a eles a humildade e a coragem para seguir os caminhos. Abençoa a vida deles e de todos nós. Amém.